lógico nós fazermos a investigação por ordem cronológica dos fatos. Mas a nossa nobre relatora, a senadora Elisiane Gama, ela coloca como primeiro fato a ser investigado aquela operação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição do segundo turno. Isso consta do plano de trabalho. Creio eu que não é esse o objeto da investigação. O objeto da investigação não é nós avaliarmos a legalidade ou não, o mérito ou não de operações da Polícia Rodoviária Federal feitas no dia da eleição do segundo turno, quando ainda sequer existiam pessoas nas ruas se manifestando. Isso está fora do escopo dessa investigação, porque se nós formos alongar a investigação para outros fatos que não estão no requerimento de criação da CPMI, eu sugiro que a gente investigue também, por exemplo, a atuação exagerada, para não usar outro termo, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sugeriria, inclusive, que nós investigássemos, se nós formos alongar, como a relatora propõe, presidente, deputado Arthur Maia, se nós formos alongar o objeto dessa investigação para outros fatos que não estão no requerimento, nós temos que investigar, inclusive, a interferência do TSE na discussão do voto impresso aqui por esse parlamento e que motivou um descrédito de parcela da população em relação ao resultado do pleito eleitoral. Então, veja, esses fatos não estão no requerimento de criação da CPMI. Se nós formos alongar as investigações para esses fatos, eu sugiro que a gente inclua também outros fatos, ou então a gente se atenha àquilo que a CPMI se propõe, que é investigar o que aconteceu no dia 8. E aí, nós não podemos, eu quero usar aqui uma frase da deputada Jandira, ela disse que o dia 8 de janeiro é um processo. Eu concordo com ela, de fato é um processo, mas nós não podemos deixar de fora, inclusive, os nítidos abusos de autoridade que foram cometidos nas prisões. Isso tem que ser objeto de investigação para a CPMI. Nós temos que investigar, senadora Elisiane Gama, as violações aos direitos humanos, ao direito à ampla defesa, direito ao contraditório. Nós temos que investigar as violações aos direitos humanos de inúmeras pessoas que foram presas. Porque, de fato, usando mais uma vez as palavras de Tajandira, dia 8 foi um processo e nós temos que investigar o que aconteceu depois do dia 8. E aqui eu falo mais uma vez aquilo que eu comecei falando no meu discurso. Que é claro que faz um sentido lógico nós fazermos a investigação sob a perspectiva da cronologia dos fatos. Sobre a cronologia dos fatos, contudo, nós temos que lembrar aquilo que o senador Espiridião Amin disse. Nós temos um fato grave, que foi revelado na semana passada. Uma suposta falsificação de documento público, ao que tudo indica, feita pelo ex-ministro do GSI. Não fez isso sozinho, obviamente. Falsificação essa de um documento que foi enviado por este Congresso Nacional, para esse Congresso Nacional, aliás. Portanto, creio eu que, apesar de concordar com a senadora Elisiane Gama, de fazermos a investigação por ordem cronológica, nós temos um fato imediato que precisa ser esclarecido, que é essa suposta essa suposta obstrução de justiça feita pela falsificação de um documento público encaminhado para esse Congresso Nacional por meio do ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional, que, por sua vez, já tinha sido GSI em outros governos. Portanto, não era uma pessoa que chegou lá sem saber o que tinha que fazer. Então, eu gostaria de incluir, senhor presidente, que apesar de concordar com a ordem cronológica dos fatos, fazer essas duas observações. A primeira delas, resumidamente, já para concluir, o fato inicial
O termo inicial proposto pela relatora não está no escopo da CPMI, que é investigar a operação da PRF no dia da eleição. Isso não está no objeto da CPMI, portanto, não convém a nós ultrapassarmos os limites legais do requerimento de criação de CPMI. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, apesar da ordem cronológica ao qual eu concordo, nós temos um fato relevantíssimo que precisa ser investigado de imediato, que é uma suposta obstrução de justiça por meio da falsificação de documento público enviado por esse Congresso.